Bom, olá, eu sou Márcia Amorim, em nome da ICF Brasil, quero dar as boas-vindas e agradecer pela sua participação em nosso Café com Coach. Ou, na verdade, tudo o que você sempre quis saber, mas nunca teve oportunidade de perguntar. Este é mais um evento que faz parte da programação global da ICF para a realização da edição 2021 da International Coaching Federation, ou da International Coaching Week. A ICW, que acontece desde 1999, é uma semana de celebração em que os associados do mundo inteiro se reúnem para celebrar, para explorar as melhores práticas, esclarecer o público sobre o que é, como funciona e que benefícios podem ser obtidos por aqueles que passam por um processo de coaching, de um lado ou de outro. Trata-se de uma iniciativa que fortalece a nossa visão de que o coaching é uma parte integral de uma sociedade próspera, porque o coaching muda vidas. Esta edição da ICW, que está construída sobre o tema Enfrentando Tempos Desafiadores, conta com mais de 1.000 eventos acontecendo ao redor do mundo e em mais de 20 idiomas diferentes. Aliás, fica o nosso agradecimento aqui, especial ao Comitê de Organização da ICW no Brasil, que trouxe para nós 17 eventos de altíssima qualidade e inegavelmente ligados a esse tema. Valeu muito, está valendo o Comitê ICW para ICW 2021. E antes de passar a palavra para a Ana Mota, que é a nossa diretora de Relacionamento com Associados do Rio de Janeiro, que vai nos deixar alguns recados, alguns combinados aí para o nosso evento, eu quero agradecer especialmente aos nossos coaches associados, Robson Santarém, Silvino Spiegel, Gilda Goldenberg, Cris Melquiades e Flávio Kosminski, que prontamente aceitaram o nosso convite para estar aqui compartilhando sua experiência, seu conhecimento com todos nós. Valeu muito. É isso que faz a ICW diferente, com um trabalho tão gigantesco de voluntariado no mundo inteiro. Agora, Ana Mota, é com você. Obrigada a todos e que tenhamos um excelente evento. Vou passar um vídeo aqui primeiro. Isso. Ana. Oi? Por gentileza, co-hosts, habilita os co-hosts. Ah, tá bom. Deixa eu habilitar aqui, então, enquanto até tinha me esquecido, hein? Que bom. Espera aí, deixa eu habilitar aqui como co-host aqui. Da Sandra. E você, tá? Tá ok. Aí, à medida que o tempo passa, eu coloco outros. Bom dia a todos. É um prazer, né, estarmos aqui novamente, mais um encontro da ICF Brasil Rio de Janeiro. Nós somos a ICF Brasil Rio de Janeiro, temos um olhar dedicado ao mercado e aos associados do nosso estado, sem perder de vista o desenvolvimento da indústria do coaching no cenário nacional como um todo, que é a prioridade da ICF Brasil. Eu sou Ana Mota, diretora de Relacionamento com Associados. Antes de iniciarmos efetivamente o encontro de hoje, eu quero dizer que este evento tem uma duração prevista de 1h30 e que será gravado para fins de registros da sua realização. A gravação estará disponível para os associados ICF no YouTube da ICF Brasil. Os participantes podem usar o chat para fazer suas perguntas, comentários, mas a gente vai estar reservando sempre um espaço para as respostas ao final também do encontro, se assim for necessário.
Pedimos que mantenham o microfone desligado para evitar ruídos. Caso você enfrente instabilidade de conexão, recomendamos que você desligue a sua câmera. Em caso de perda de sinal, basta usar o mesmo link para entrar novamente na sala. Agora, eu vou apresentar os nossos coaches convidados de hoje para esta roda de conversa. Primeiro, Flávio Kosminski, bacharel em matemática, mestrado em informática pela PUC-Rio. Desenvolveu sua formação em coaching no Instituto Ecossocial e na Field Graduate University. Foi sócio da área de consultoria da Pricewaterhouse e da Ernst Young, e liderou a área de consultoria em talento e liderança na Korn Ferry. Atualmente é o vice-presidente da SF Brasil, Unidade Rio de Janeiro. Gilda Goldenberg, psicóloga, especializada em educação, MBA em administração, ex-executiva de RH, coach PCC, mentora e supervisora de coaches, fundadora e ex-diretora da ICF Brasil Rio de Janeiro, atual conselheira da ICF Brasil, autora do livro Perguntas Poderosas, um Guia Prático. Robson Santarém, coach ACC, membro fundador da ICF Rio, diretor de desenvolvimento de gestão, na gestão 2014 até 2016, membro do Comitê da Comunidade de Coaching dos Países de Língua Portuguesa e membro do Conselho Fiscal ICF Brasil na gestão atual. Silvina Spiegel, professora e pedagoga, coach PCC, supervisora, mentora e treinadora de coaches. Atual representante da América Latina no time de coordenação regional das Américas, da ICF Global, e representante da ICF Brasil no Fórum da América Latina. Foi vice-presidente da ICF Brasil em 2020, fundadora, diretora e vice-presidente da Subunidade Rio de Janeiro. Agora, eu apresento a nossa mediadora de hoje, Cris Melquiades, administradora de empresas, conselheira e coach executiva, especialista em comportamento humano, com 24 anos de experiência na área de desenvolvimento organizacional, conferencista em fóruns e seminários, coautora do Manual do Líder Coach, membro fundadora da ICF, eleita por 3 vezes como membro do Conselho Fiscal ICF e atual diretora ICF Brasil Rio de Janeiro. A ICF Rio de Janeiro tem um prazer enorme em recebê-los neste evento e sermos agraciados com as trocas que serão feitas aqui. Obrigada pela atenção e que tenhamos uma oportunidade proveitosa para todos. Obrigado. Olá, bem-vindos. É um prazer enorme nessa manhã estarmos aqui, cada um com a sua xicarazinha, seu cafezinho. Flávio, Gilda, Robson, Silvina, muito grata aí pelo aceite do convite de vocês. Bem, a gente preparou aqui para essa manhã algumas perguntas, né? É muito comum a gente ouvir determinadas perguntas, determinadas questões que são recorrentes, né? Então, como uma forma de inspirar aqui a participação da nossa plateia, do nosso público, né? Estimular a audiência para trazer as suas dúvidas, que esse é o nosso propósito aqui, a gente criou, então, alguns temas que pudessem ser facilitadores dessa nossa conversa, né? Dividimos esse tempo que estaremos juntos, nós dividimos em 3 espaços, 3 temas foram classificados. O primeiro deles, o processo de coaching. Então, temos 4 perguntas, né? Cada pergunta dirigida para um de vocês, onde a gente vai falar a princípio do processo de coaching. Então, a primeira rodada a gente abre falando do processo de coaching. Logo depois, a gente abre, então, para perguntas da audiência, e a Sandrinha também está aqui junto conosco, dando um apoio junto com o chat, recebendo as perguntas, vai fazer uma seleção e vai me encaminhar. Então, no final de cada bloco, depois das perguntas que a gente direciona para a audiência. No segundo bloco, serão questões associadas a cliente, quais são as curiosidades e principais perguntas recorrentes associadas ao cliente, né, ao coach, que hoje a gente chama de cliente. E o terceiro bloco, o coach profissional. Então, cada um de vocês terá um tempo
de responder de cerca de 2 minutos, né? Então, como são 12 questões que nós temos já definidas por bloco, mais as perguntas da audiência, a gente está imaginando uma cerca de 3 perguntas por bloco da audiência, então a gente está falando aí de mais de 20 perguntas, né? Mas é importante que a gente consiga esclarecer e trazer aquilo que é essencial para as pessoas, né? O que a gente está produzindo aqui hoje também, como está sendo gravado, é um material que a gente também pretende compartilhar com a sociedade depois, de um modo geral. Prontos? Vamos lá? Então, o primeiro bloco, né, sendo de processo de coaching, a primeira pergunta ela vai ser dirigida para a Silvina, né, Silvina? E a primeira pergunta seria: o que é um processo de coaching, Silvina? Como é que a gente esclarece para a sociedade, para as pessoas, o que seria um processo de coaching? O processo de coaching é o completo, a interação completa que começa com a contratação de um coach e com o estabelecimento de metas, e tem algumas etapas, às vezes tem algum patrocinador, às vezes vai ter uma etapa diagnóstica, às vezes vai ter algumas sintonias ao longo do caminho, quando tem um gerente e um funcionário que está recebendo coaching. Então, tem várias etapas, mas é a interação completa. Então, o coaching não é uma coisa esporádica, que você se encontra, tem uma conversa de 1 hora e a vida mudou. É um processo, e a gente define o processo como o processo que percorre o cliente. O foco não está no coaching, o processo é do cliente. Portanto, o que acontece entre uma sessão e a outra, na vida do cliente, também pertence ao processo de coaching. Perfeito, muito bom. Legal, né? Então, quando você fala de processo, significa que tem um início, um meio, um fim, mas existe uma jornada. Então, o processo ele é visto como uma jornada, né? Legal, obrigada, Silvina. Gilda, quais seriam as etapas de um processo de coaching? A Silvina fala de um processo, do processo, e que dentro desse processo, nessa jornada, tem etapas. Que etapas que seriam essas? Seu som, Gilda. Desculpa, gente. De uma forma geral, acho que a gente pode assim, considerar, de uma forma geral, que existem basicamente 4 etapas num processo de coaching. Existe uma etapa onde acontece uma construção de aliança e de acordos, né? Assim, existe uma apresentação inicial, existe alguns coaches, por exemplo, usam inventários, né? Questionários básicos no início. Essa etapa também tem a ver com o entendimento da motivação, né? Que o cliente tem quando ele pensa no coaching como uma alternativa para a questão que ele está trazendo. Tem um esclarecimento sobre o que é coaching, o que não é coaching, né? Tem os combinados sobre a logística, sobre os valores, sobre a forma de pagamento. E tem uma identificação do foco do processo. Então, há todo um lugar aí, né? Um conjunto de coisas que acontece nessa etapa, né? Depois a gente pode dizer que existe uma etapa de exploração, não sei se a gente chama assim, de exploração de contexto, do tema, do dilema, do desejo, em que se faz uma série de reflexões sobre quem o cliente pensa que é, sobre como que ele, sendo quem ele é, ele chegou no momento que ele está hoje, traz o tema que ele está trazendo, né? O que ele deseja ser. Será que a gente precisa, então, aquele foco inicial, aquela questão inicial que te trouxe, de fato é a questão que realmente está na essência do que você precisa trabalhar, do que você deseja trabalhar? Então, há uma exploração, eu diria que é uma etapa de exploração muito importante, né? Depois eu posso chamar também uma etapa de desenvolvimento, né? em que se faz todo um trabalho de conscientização de crenças, dos receios, se faz todo um suporte, desenho de ações, de encorajar ele para uma prática diferente, de reflexão sobre os aspectos que ele precisa desenvolver, além daqueles que ele imaginava, né?
E existe uma etapa também de avaliação, né? Onde eu monitoro o resultado, eu entendo como que ele está avançando, se está avançando, se eu preciso voltar para uma etapa de acordo inicial, de meta, de objetivo. Nesse momento também é um feedback mútuo, né? Que acontece, o coach, o cliente avalia, né, como é que ele está em relação a como ele chegou, enfim. É importante a gente não ter isso, assim, isso não acontece exatamente de forma linear, né? Isso acontece sessão a sessão e no processo como um todo. E acho que é isso, já falei demais, né? Muito bom, Gido. Acho que você falou várias coisas aqui, né? Você fala primeiro de uma escuta inicial e o quanto que essa escuta é poderosa para o coach, assim, né? Para ele de fato conseguir compreender que dor é essa e o que ele está trazendo, ou pelo menos o que ele está percebendo no início, né? E aí, quando vai para a parte de exploração, você ainda ressalta, será que aquilo que ele acha que é a dor de fato, né? Então, é onde você amplia o estado de consciência dele, fala do processo de desenvolvimento das habilidades, de resultado, dos insights, de ações. Eu acho que isso trouxe para a gente uma visão mais abrangente. Juntando um pouquinho isso que você falou com o que a Silvina disse no início, do coach ser um processo, e aqui você descreve as etapas desse processo, e por isso é um processo para desenvolver habilidade, mas às vezes a gente ouve também algumas pessoas falarem, vamos fazer uma conversa de coaching, né? Então, o que seria, Silvina, uma conversa de coaching, né? Que seria, assim, de repente, um único encontro. O que é possível num único encontro que o sujeito chama de conversa de coaching? O que pode acontecer nesse único encontro? Qual é a riqueza e a beleza de um único encontro? Um único encontro, quando vai ser único mesmo, quando a gente, por exemplo, na ICW, a gente dá algumas horas de coaching voluntário e é um único encontro. Nesse encontro tem essas etapas que a Gilda falou, porque você se encontra com uma pessoa que você não conhece, então tem que criar esse contexto de confiança e de segurança, porque senão nada acontece. Afinal, a pessoa traz a vida dela para cima da mesa. Então, primeiro se cria esse contexto e vão se definir as metas ou os focos que vão ser tratados na conversa, e dá para obter um resultado de uma única conversa, sim. Agora, a arte e a ciência dessa única conversa, do ponto de vista do coach, é fatiar o elefante do tamanho certo, porque vai ter um resultado muito bom se a fatia for a fatia que cabe numa única conversa, que a pessoa vem para decidir se vai, sei lá, mudar de vida, casar, não sei o quê, talvez não caiba numa única conversa. Perfeito. Clareza do dilema, clareza da expectativa, né? Então, o que a gente consegue dentro dessa 1 hora, dentro desses 50 minutos? Porque aí traz uma ideia para as pessoas do que seria um processo onde você pode desenvolver habilidades ao longo de uma jornada, e o que seria um encontro que traz uma certa clareza para você a partir daquela sessão. Muito bom, Robson. Abre o microfone aí, Robson, que agora nós queremos te ouvir um pouquinho. Falando do processo, da jornada, como é que o coaching gera mudanças e em quanto tempo, Robson? Ok, Cris. Então, bom dia para todos que estão aqui. Para mim, a palavra-chave, Cris, é consciência. Acho que a mudança de comportamento, que o coaching deve gerar, é através de um processo de conscientização, de expansão da consciência. Então, ao longo desse processo que Silvina colocou para a gente, dessas etapas que a Gilda comentou tão bem, o cliente vai refletindo, vai ampliando o autoconhecimento, vai abordando suas crenças que podem ajudar na evolução e outras que podem dificultar a lidar com todos esses fatores que estão presentes em cada um de nós, como seres humanos, e
expandindo a consciência, vai elevando o nível de aprendizado, que, consequentemente, vai levar a uma ação ou uma mudança de comportamento. Uma das competências chaves que a gente trabalha aqui com a ICF é justamente evocar a conscientização, que é fundamental para esse processo. Agora, quanto ao tempo, acho que não é uma fórmula que isso vai durar X semanas, meses, isso depende de cada um. Quando você perguntou para a Silviana, numa conversa de coaching em uma sessão, pode ser que essa única conversa de coaching seja tão eficaz, tão transformadora, que vai fazer uma mudança radical na vida de alguém que participou desse processo. Pode acontecer em uma sessão, e para outros pode demorar uma jornada um pouco mais longa ou não. Então, isso depende das questões que estão sendo trabalhadas, do empenho do cliente, porque é bom enfatizar aqui que esse processo, o coach tem uma responsabilidade, mas a grande transformação está nas mãos do cliente, do quanto que ele se empenha para expandir a consciência, para assumir os compromissos, para honrar aquilo que ele está aprendendo, tomando decisão. Então, não tem uma fórmula para quanto tempo. Pode ser uma conversa ou uma jornada. Muito bom, Robson. E aí, te ouvindo falar, me veio um insight assim também, porque cada cliente chega num processo de evolução diferente, né? Sim. Nós aqui na Terra nos encontramos em diferentes estágios de evolução, né? Então, dependendo do grau de consciência dele, isso pode ser mais rápido, menos rápido, ele pode acolher mais facilmente as descobertas, né? Ou ele pode ficar remoendo. E aí é nesse sentido que você traz a grande importância, que é a corresponsabilização pelo processo. Pode ser o melhor consultor, o melhor coach, né? Mas a profundidade do processo vai depender de como esse cliente também se dedica a ele, quanto que ele se engaja com isso, né? Até porque é o cliente que traz as questões, né? A gente não direciona. Né? Então, a gente não direciona nada. Hoje nós vamos trabalhar o tema tal, a sua necessidade a é agenda essa. É dele, né? A agenda é do cliente. Então, e essa agenda que também vai definir o tempo, o processo dele. Tem um ponto que, te ouvindo aqui, me veio também, que é a questão, às vezes você tem inúmeros coaches, inúmeros clientes, e um progride mais, outro progride menos, quer dizer, você é o mesmo consultor que está atendendo a todos eles, então você reconhece a dinâmica diferente das pessoas, né? Alguns vão dar conta de todos os objetivos, outros vão dar conta de um, dos outros dois não, então faz muito sentido tudo isso que você está trazendo, sim, do papel do cliente em si dentro desse processo como um todo, na corresponsabilização. Flávio, bom dia, Flávio. Obrigada, Robson. Seu microfone, Flávio, já abriu aí, né? Flávio, essa aqui é boa também, hein, Flávio? Qual que seria a diferença entre coaching, mentoring e terapia? Quando que a gente deve procurar cada um desses profissionais? Coaching, mentor e terapia. Obrigado, Cris. Bom, mentoring talvez seja a resposta um pouco mais fácil, né? Um mentor é alguém que, de forma geral, já passou por aquilo que o seu cliente está passando e consegue aconselhá-lo. Nas organizações, o mentor, de forma geral, é um profissional mais experiente, um profissional mais sênior, que aconselha em termos de carreira. Agora, em termos de coaching e terapia, eu queria, então, recorrer ao meu amigo Freud. Ele dizia que quando nós enfrentamos uma situação, parte de nós está transferindo alguma coisa do passado e parte está realmente em contato com a realidade que está acontecendo, né? Esse é o processo tradicional de transferência que os psicanalistas usam, mas que inconscientemente nós todos usamos quando enfrentamos uma situação, quando nos colocamos numa situação.
E dentro desse processo de transferência, e trazendo o que o Robson trouxe bem como aquisição de consciência, em algumas oportunidades, o que aconteceu no passado nos impede de enxergar o que está acontecendo no presente de uma forma muito, digamos assim, dramática, muito séria. E a gente precisa resolver o passado para que a gente possa tomar contato com o presente e, portanto, tomar boas decisões. No caso do coaching, o passado é evidentemente relevante, a gente continua trazendo a nossa história para o evento, ou a decisão, ou a situação com a qual a gente está trabalhando, mas esse passado não é tão dramaticamente impactante e impeditivo de uma boa decisão. Então, o cliente tem dentro de si todas as condições de encontrar, via esse processo de conscientização que o coaching traz, as melhores decisões e as melhores opções. Então, eu acho que, sumariando, né, o terapeuta, a terapia trabalha no passado, ela é retrospectiva. E o coaching trabalha no presente e no futuro, ele é prospectivo. E eu acho que isso faz a diferença. Quando nós temos um passado que nos impede de encontrar de uma forma razoavelmente clara o presente, então acho bom a gente procurar a terapia. E eu gosto muito, eu tenho vários clientes que além do coaching, fazem terapia. E é muito interessante você olhar a diferença e a integração que acontece entre o trabalho do coach e o trabalho do terapeuta. Excelente, Flávio, muito bom. Robson, Gilda, Silvina, querem complementar, agregar algo mais? Não? O Flávio trouxe bem assim um enfoque que cada uma dessas profissões traz, né? E ao mesmo tempo que o coach está aqui dando um impulso para a ação, para o movimento, né? O presente e o futuro, não tem como, né, Flávio, negligenciar a história. Então, daí que entram as composições, a complementariedade dessas diferentes frentes. Desculpa, Cris, eu pensei numa coisa a complementar, que é o seguinte: tanto o mentor quanto o terapeuta têm um conhecimento específico que é superior nesse aspecto ao do cliente. E no caso do coach, o nosso conhecimento sobre o que é melhor para a vida do cliente, o que seria mais saudável, mais para frente na vida do cliente, é absolutamente zero. E isso nos faz sócios, a gente é parceiro do cliente. Então, a gente não dá conselhos, não vai dizer o que é correto e o que não é, não vai dar o caminho das pedras, e é outro tipo de abordagem que se abre a partir daí. O coaching tem o poder de potencializar o pensamento do cliente, unicamente do cliente, sem importar muito se o coach acha isso super bacana ou se o coach nunca faria essas coisas desse jeito. Excelente, muito bom. Então, chegando algumas perguntas aqui da audiência, a Sandrinha tem me mandado, mas as perguntas que chegaram até agora são dos próximos blocos de cliente e da profissão, né? Então, eu vou avançar um pouquinho, a gente entra agora no bloco clientes, e aí entro com perguntas da audiência associadas a isso também. Podemos? Legal. Então, a primeira pergunta agora do bloco seguinte, que seria cliente, vai para o Robson. O que eu devo esperar da postura de um coach, Robson? Eu acho que, primeiro de tudo, é a ética. Acho que esse é um fundamento que nenhum de nós pode abrir mão. E quando eu falo de ética, eu falo de como que a gente, não só
aqui do código de ética que nós seguimos na International Coach Federation, mas no sentido mais amplo e profundo da ética, como nós nos relacionamos com o outro ser humano. Eu até compartilhei ontem um dos artigos meus que, fazendo uma referência ao pensador Martin Buber, que nos coloca na relação com o outro, eu e o tu, e não eu com o isso. Quando nós coisificamos o outro ser humano num isso, não cria relação. Então, é entender o ser humano como um outro, como um igual, como um parceiro, como a Silvina colocou. Então, essa ética fundamenta-se nessa relação e como que eu trato esse ser humano com princípios que são fundamentais para essa relação de parceria ser uma relação de confiança. Então, uma outra questão que emerge aqui, junto com a ética, é que a gente precisa criar um ambiente de segurança, de confiança, onde o nosso cliente se sinta tão bem, tão confortável, que ele pode expor para nós as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, dores, porque encontra aqui um espaço que eu gosto de chamar, que é um espaço de aconchego, é onde tem confiança, onde tem segurança. Um outro ponto que também me parece que é muito relevante, e isso que as novas competências que a ICF trouxe para a gente, Cris, que chama de incorporar a mentalidade de coaching. É assumir uma postura de que está ali como parceiro, como parceira do cliente, para construir ou para promover essa conscientização que a gente falava há pouco, e que isso vai se revelar nessa atitude que a gente tem com as pessoas, na curiosidade de como a gente estar atento às necessidades, que a gente se faz presente, que a gente escuta de maneira empática, sensível, que acolhe, e através da nossa postura que se revela nessa atitude, nas perguntas que a gente faz, no acolhimento, possibilita ao cliente estar ali também inteiro, como um ser humano por inteiro, e se ele, porventura, chega tão fragmentado como nós podemos estar em momentos na vida, que ele possa sair desse processo na sua inteireza, o máximo que puder. Muito bom, Robson, você trouxe várias coisas aí. Me lembrou até um mantra aí que eu trago comigo, que eu acho que faz muito sentido nessa sua fala, que do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, acho que o início da sua fala traz um pouco isso, né? Que é onde também caracteriza a presença do coach ali, junto dele, o respeito, e a gente tem que ter cuidado com as expressões também que a gente traz, né? Porque a gente fala da imparcialidade, né, da isenção de julgamento, mas a gente tem que ter cuidado porque o nosso corpo também está falando, né? Então, para eu trazer esse ambiente seguro que você fala, do aconchego, como é que eu também trago a minha presença de corpo e alma aqui para ele, para o processo, né? Eu me lembro até, se me permite, vou contar uma história. Eu comecei a trabalhar com um processo de coaching em 2008. E eu fui indicado para uma empresa, uma multinacional, para participar de um processo que eles escolheriam um coach para um executivo. E eu fui sabatinado pelo diretor de recursos humanos para saber dos meus conhecimentos, das minhas fundamentações epistemológicas e tudo que eu poderia contribuir. E foi uma reunião densa de perguntas, de conteúdo, e no final ele falou assim para mim, você nunca fez nenhum processo de coaching, o que é para você ter como cliente o nosso vice-presidente executivo aqui da empresa? E eu falei assim, quase que impulsivamente, falei assim, eu não trabalho com cargo, eu trabalho com gente. E
E logo na sequência, ele agradeceu e disse que me daria um retorno depois. Eu achei eu falei assim, estou fora, porque a minha resposta foi tão impulsiva que eu falei assim, não vou entrar nessa. Só que na semana seguinte, eu fui contratado. E ele disse que o que fez a diferença no processo foi justamente essa resposta, que eu não trabalho com cargo, eu trabalho com gente. Eu acho que essa consciência que a gente precisa ter, nós trabalhamos com gente, independente do cargo que ocupa, é ser humano que tem dores, sonhos, esperanças, frustrações, etc. Entender de gente, eu acho que esse é um ponto fundamental. Maravilhoso, Robson, maravilhoso. São as máscaras, né, que vai despindo. Muito bom. Bem, eu já estou com um desafio aqui do tempo, estou vendo aqui a Sandrinha, um monte de pergunta maravilhosa da audiência que a gente tem que aproveitar. Então, por favor, me ajudem aqui. Gilda, a quem se aplica o processo de coaching? O que torna o coaching produtivo? O que pode frustrar um processo de coaching? A quem se aplica, Gilda? Peraí, são 3 perguntas, então. A quem se aplica? Primeiro, vamos lá. Quem se aplica? Na minha visão, qualquer um que esteja disposto a se autoconhecer, encontrar o próprio caminho, né? Esteja disposto a realizar o que está ao alcance do seu potencial, né? Alguém que esteja disposto a estabelecer uma parceria, falamos aí que é uma parceria, né? O coach não sabe mais, não tem a solução, para ajudar a pensar, né? Para ajudar a criar as alternativas. Então, é aquele que se predispõe. Isso, tem uma predisposição e um interesse dele próprio encontrar o caminho, né? Então, eu acho que, a princípio, qualquer um com esse perfil aí, né? Agora, se a gente olhar, assim, eu fiquei pensando, né, assim, quando se faz essa pergunta, assim, quem é, né? É uma pessoa jovem, é uma pessoa de meia idade, é uma pessoa... Eu imagino que o perfil seja de uma pessoa, sei lá, a partir de 16, 17, 18 anos, a partir do momento em que começa a conquistar alguma, né, autonomia sobre a sua própria vida e sobre o destino, né? A gente está falando de presente e futuro, né? Gente que não apresente, como o Flávio comentou, né, algum sintoma psíquico um pouco mais grave, digamos assim, né? A gente sabe que com a pandemia agora, por exemplo, a gente tem muita gente ansiosa, muita gente à beira da depressão e etc. Mas existe um limiar aí, né? Então, o cliente, o perfil do cliente não é o de uma pessoa que esteja sofrendo de alguma questão psíquica, né? Então, acho que, de forma geral, é isso, assim, em relação... E o que tornaria o coaching produtivo? Isso. O que tornaria o coaching produtivo? Vamos pensar. Bom, acho que, no primeiro momento, as reflexões, né? As reflexões que são provocadas a favor do autoconhecimento e a favor de uma meta, né? Então, estabelecer um foco, né? O compromisso com o coach torna, né, o processo produtivo, né? Saber que eu vou encontrar com alguém com quem eu estou numa parceria de pensamento, de reflexão em relação a uma meta que eu desejo, isso torna o coaching um processo produtivo. Eu acho que o compromisso com o autodesenvolvimento, né, uma abertura para aprender, uma humildade para desaprender, né? É preciso isso, senão o coaching não acontece assim de uma forma mais produtiva, né? Outra coisa que é boa, também, desculpa, Cris, que eu acho que é legal também, assim, que torna o coaching produtivo, é o feedback, né? Obter feedback, e aí, não só ali naquela conversa junto com o coach, estímulo, né? Com as pessoas que estão à sua volta, que te acompanham, que te observam, isso também torna o coaching bastante produtivo. Fora que ficar antenado, né? Ficar ligado, né? Estar consciente dos fatos, dos eventos que favorecem a meta. Então, eu acho que o coaching tem essa capacidade. Assim. Agora, o que pode frustrar, que eu acho que era a próxima pergunta, né? Sim. Bom, da mesma forma, os fatos, os eventos que eventualmente aconteçam, que estão totalmente fora do controle do cliente, podem frustrar um processo, né? Os acordos que não são muito claros, as metas que não são muito
bem configuradas, né? Quando a gente não ajusta muita expectativa, a gente não checa de tempos em tempos, isso pode frustrar um pouco o processo. A gente acha que está indo pelo caminho, o cliente também acha, mas o resultado assim não acontece, né? Falta de feedback e apoio, quer dizer, se torna mais produtivo receber feedback, frustrar um processo também, não ter feedback também dificulta, né? Te ouvindo falar nessa questão da frustração, me veio aqui também as vezes que a gente recebe as encomendas, né, das organizações ou das instituições, que vem já o compromisso ou o desejo, né, de desenvolver o objetivo A, B ou C, desenvolver a competência A, B ou C, e ele meio que já chega ali carimbado por alguma coisa que de repente nem ele sabe, nem ele teve esse feedback que você está falando, não foi claro para ele. Então, às vezes, a gente também pode pegar esses casos, né? E o primeiro ponto que você disse que tem a ver com autonomia, né? Dele querer, dele se predispor. Será que a empresa que está dispondo o recurso, mas ele não está predisposto? Quem que gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Gilda, acontece isso, Gilda? Claro que acontece muito, né? Muito. E é importante a gente ter eu acho que o Robson colocou muito bem, né? A gente está diante de gente, né? Então, aquela pessoa está ali, é uma pessoa com todas as suas necessidades, com todas as suas motivações, com todas as suas dificuldades, né? Então, poder apoiá-la nesse trabalho, inclusive de alinhamento, né? Porque, primeiro, assim, dar suporte para que ela obtenha um feedback e entender efetivamente o que está levando ela a ser indicada a um processo de coaching, para que ela, de fato, tome essa decisão, né? Também de se engajar, né? E você, como o coach, pode ajudar o cliente a se engajar, né? Quando ele associa algo que de fato vai trazer valor para ele com aquilo que a organização espera do processo, né? Mas muitas vezes isso pode não acontecer, né? E aí você precisa sinalizar isso, e é importante, como é uma parceria, né? Combinar com o cliente como é que você vai sinalizar isso para a organização, que esse não é o momento, que não há, né, agora, né, oportunidade, espaço para isso, né? É uma conversa delicada, mas é importante, porque aí, de novo, né, amarrando com o que o Robson falou, não será ético você dar continuidade a um processo que o cliente não está engajado, né? Gilda, e assim, você tocou num ponto muito legal, que assim, só deixando claro, né? Quem é o cliente, né? Porque quando você está atendendo uma organização, você tem o cara da área de compra, você tem o cara da área de RH, você tem o gestor dele, né? Mas o cliente, o pacto que o Robson menciona de confiança, de ambiente, é o seu coach, é o cliente que está ali, né? Então, você trouxe uma fala que eu acho muito importante, que é qual é o combinado que eu vou fazer com ele, de como nós vamos levar isso para alguém que está esperando alguma coisa, né? Então, tem um pacto que você faz, mas o seu cliente principal é o coach. Deixa de ser necessariamente a organização, o gestor. Claro, todos são clientes, mas o seu olhar como coach está para o coach, né? Tem que fazer Cris, só complementar. Tem um tema... Só que assim, isso tem que fazer parte do acordo, né? Aquela primeira etapa lá que a gente estava conversando, como é que a gente combina? Tá, a gente combina isso. Qualquer coisa que se mudar ou se não acontecer, a gente precisa voltar, porque nesse acordo, é claro, o meu cliente é o cliente ali imediato, mas o patrocinador, o sponsor, é uma organização, por exemplo, ou é um pai, ou é um esposo, ou é uma esposa, enfim. Né? Como é que a gente volta para esse acordo, né? E estabelece novas metas ou não, ou encerra ele temporariamente? Né? No pacto inicial, quais são os papéis nessas diferentes relações que você estabelece? Flávio, você queria complementar? Não, eu queria só comentar que, na verdade, quando a gente está num processo de coaching, a gente precisa distinguir bem quem é o eu real e quem é o eu devido no cliente, né? Ou seja, o que o cliente efetivamente quer e quais são as expectativas de fora que são jogadas em cima dele. Isso acontece
no caso que a gente está falando, pode acontecer em relação à organização, mas também acontece na vida pessoal do cliente. Ou seja, ele entrou por um caminho que, na verdade, foi fruto de expectativas externas. E toda vez que a gente tem, num acordo, num processo de coaching, o tratamento do eu devido, essa mudança é muito pouco sustentável, porque o eu real sempre volta, né? O eu real sempre está acontecendo. Então, é importante a gente conseguir separar quem é aquela pessoa que está na nossa frente e quem é aquela pessoa que simboliza várias expectativas que, na verdade, ele até tenta interiorizar, mas não consegue. Muito bom, Flávio, seu comentário, excelente. Isso vem também em linha, me fez lembrar a própria questão você falou do patrocinador, né, Gilda? Quantas vezes nos processos de orientação de carreira, pai está patrocinando, mãe está patrocinando, eles chegam com essas expectativas enormes sobre o filho, né? Quase que já direcionando. E aí tem que ter ali o coach, o jogo de cintura para lidar com essa relação e ser um facilitador, inclusive, desse processo. Muito bom, Flávio, seu comentário a respeito do eu aí, quem é, porque ele vai voltar, né? Se não resolvido e não claro, ele vai aparecer ali de alguma maneira. Silvina, como avaliar o serviço prestado por um coach? Essa é boa também, hein, Silvina? Dentro do processo de contratação, às vezes tem também previsto espaços para avaliação do coach. Às vezes tem prevista uma avaliação à metade do caminho, prevista uma avaliação no final do caminho, mas tem uma avaliação que, digamos, voltando ao cenário onde tem mais pessoas envolvidas do que só o cliente e o coach, tem alguns momentos pontuais e oficiais, mas tem também a sensação que o cliente vai tendo e que é um feedback para o coach também. Então, como avaliar se você é coach um processo, como avaliar se esse coach está sendo efetivo para você, vai ter a ver com a tua sensação quando você sai da sessão, com a capacidade ou não que você está tendo de botar na prática aquilo que você pensou dentro da sessão, porque às vezes o coach é super efetivo, objetivamente é super efetivo, mas não é efetivo para você. Ele é super metafórico e não sei o quê, mas você é muito preto no branco ou bem assim, exatamente o que você vai fazer. Às vezes o cliente precisa do detalhe e o coach é mais geral. Então, assim, qual é o coach que funciona para você? É aquele coach que faz você sentir que ele não está na sala. Uhum. Aquele coach que parece que não interrompe teu processo de pensamento, que potencializa. Então, você sai da sessão dizendo, cara, eu não sei se foi ele ou fui eu que falou, mas isso tá bacana. Então, essas são as questões que eu diria para um cliente. Se você sentir que isso está acontecendo, é porque o processo está indo em frente. Se você diz, oh, caramba, eu tenho coaching hoje, então alguma coisa tem que ser revisada. Mas também tem esses pit stops ao longo do caminho oficiais que a gente procura, enquanto coaches profissionais, ter sempre previstos, porque tem pessoas que, por uma questão de transferência natural, não vão dizer isso para nós. Então, é importante, do ponto de vista do coach, prever esses momentos de feedback para também ajustar o teu estilo ao estilo do cliente. Maravilhoso, Silvina, gostei muito disso que você trouxe como a questão da potencialização, né? Dele sair da sessão sem saber se foi ele ou se foi o coach. E isso é muito importante porque você torna ele independente, né? Você não gera uma dependência emocional e que posterga coach de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, quer dizer, já não é ele, né? Muito bom, muito bom. Gente, a gente precisa... Flávio, tem uma última pergunta aqui, e aí eu faço as perguntas da audiência que a Sandra me mandou. Como selecionar um coach?
Onde eu devo procurar um coach, Flávio? Essa não é uma pergunta fácil, né? Eu diria que a primeira critério, que é quase que um critério externo, é em que medida esse coach tem uma formação adequada, e a formação adequada você pode aferir pela filiação dele a alguma das entidades internacionais, como a International Coaching Federation. Eu acho que esse é um dos critérios mais importantes, porque, só um comentário, a Márcia, presidente da ICF Rio de Janeiro, fez um levantamento sobre pessoas que têm coach no seu perfil do LinkedIn. Ela chegou à conclusão que existem, ou ela recebeu 86 mil respostas. Eu achei muito curioso, porque na apresentação de segunda de manhã cedo de uma das líderes da International Coaching Federation, existem 90 mil coaches no mundo. Ou seja, 86 mil estão no Brasil e 4 mil estão em algum outro lugar. Então, eu acho que a palavra coach está muito, infelizmente, né, está sendo muito mal utilizada. Mas escolher um coach envolve conversar com esse coach, entender as experiências deste coach, entender o processo através do qual ele chegou a se transformar ou se formar em um coach profissional, o que normalmente a gente faz por uma entrevista que a gente chama de empatia, ou uma entrevista de química, onde a gente avalia em que medida o coach tem a possibilidade de atuar na forma de que todos nós, particularmente Robson, Gilda e Silvina, trouxeram, de ser uma pessoa eficaz, mas transparente. Ou seja, que o que está acontecendo, que o coach consegue colocar o seu cliente no centro do processo e fazer com que ele se sinta progredindo ou refletindo sobre as questões que ele tem em mente. Então, eu acho que esse é o principal processo. Entender a formação do coach e, nessa entrevista de empatia, se sentir confortável de que o próprio cliente vai passar por transformações que vão acontecer, digamos assim, impulsionadas pelo coach, mas que o coach está procurando. Eu sempre brinco, né, que uma sessão, um trabalho de coach é como se fosse uma dança onde o cliente guia. De vez em quando, o coach ajusta o ritmo, mas isso é raro, isso não deveria acontecer com muita frequência, né? O coach guia o processo, mas, de certa forma, ele está atuando por uma espécie de mão invisível, né? Ele ajusta o ritmo, ele ajusta o passo, mas não é ele que está ali. Isso precisa ficar claro para o cliente na reunião de empatia. Excelente, Flávio, muito bom. Bem, tem aqui algumas perguntas agora. Eu vou juntar uma pergunta que veio do Sérgio Vieira com o Luiz Macedo, porque tem o mesmo enfoque. O enfoque é a preocupação com resultados quando a empresa é a contratante, né? Como é que vence o desafio de medir o resultado do processo de coaching junto ao cliente patrocinador? Então, é muito natural as empresas patrocinadoras, né, se preocuparem. Qual que seria a melhor forma de quantificar os resultados? Quem que gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu posso trazer a minha experiência. Eu acho que esses resultados não são quantificáveis, né? São resultados qualitativos que são definidos por aqueles que, de certa forma, digamos assim, assinaram o acordo de coaching. São os líderes ou os pares, ou são as pessoas que, de alguma forma, geraram expectativas sobre a transformação que o cliente deveria operar dentro de si,
e que podem afirmar se aquilo foi ou não foi alcançado. E, além disso, né, o processo de desenvolvimento não termina depois de 10 ou 12 sessões, ou quantas forem, né? Eu acho que o processo também é um processo sólido quando, ao final das sessões contratadas, vamos chamar assim, o cliente tem uma visão clara daquilo que ele precisa continuar desenvolvendo e de como ele pode continuar se desenvolvendo, e os líderes ou os pares têm uma consciência de como eles influenciam o desenvolvimento dessa pessoa com quem nós trabalhamos. Muito bom. Ô, Flávio, Eu- eu não sei... Pode falar, Robson. Eu só ia comentar, Cris, que eu acho que desde o início do processo, quando nós fazemos o acordo, seja com quem a gente vai atender o cliente, mas também o acordo com o sponsor, com o patrocinador, precisa estar muito claro em termos de quais são os resultados esperados, porque se a gente falar em termos de ROI, de retorno do investimento, isso precisa estar claro tanto para o contratante, empresa, patrocinador, quanto para o cliente. Tanto que uma das perguntas que a gente faz no início do processo, no acordo, é qual o resultado que ele espera daquele processo ou daquela sessão. Isso se torna um indicador que pode ser, de certo modo, até quantificável, mas também a gente pode falar de um retorno da expectativa. Então, acho que a gente pode estabelecer, tanto com o sponsor quanto com o cliente final, ambos devem estar alinhados, porque se eu tendo a pessoa física dentro de uma corporação, a expectativa da empresa tem que estar muito alinhada com esse cliente final, para a gente estabelecer que indicadores que vão evidenciar que o resultado foi atingido. Era esse comentário apenas. Gilda, obrigada, Robson. Muito bom que você trouxe. Só complementando, de fato, os resultados eles são qualitativos, mas dependendo do processo e do contexto, enfim, do sistema em que ele acontece, é possível quantificar. Então, eu uso com frequência, por exemplo, indicadores de pesquisa de clima. Né? Quando você está atendendo um executivo e essa organização tem lá um indicador X relacionado à liderança daquele executivo, e se roda uma pesquisa de clima e você tem uma evidência de progresso num número. Né? Então, é um fator qualitativo, sem dúvida nenhuma, né? Que se configura numa coisa quantitativa e que, no limite, se configura num retorno financeiro. Né? À medida que aquilo tem impacto sobre os resultados, né, gera mais retorno para a organização. Dá trabalho a gente fazer essas contas, mas tá. Muito bom, Gilda, a colocação que você trouxe. Silvina, eu queria só voltar a uma questão que é, para poder fazer isso, e pegando tudo que meus colegas falaram, o coach tem que saber, por uma parte, saber que essas quantificações são possíveis, mas não diretamente, e entender que o processo de contratação, tanto da sessão quanto do processo como um todo, é a parte mais importante, porque eu tenho um exemplo claríssimo. Veio um cliente novo e falou, a minha meta eu estou ganhando 0 e daqui a 6 meses eu quero estar ganhando R$8.000 por mês. É claríssimo, é quantificável. Não é meta de processo de coaching. Eu não posso prometer um resultado de R$8.000 por mês para o cliente. Então, também dentro disso, a competência do coach é importante para definir uma expectativa do processo, como o Robson estava dizendo, para que a medição do retorno sobre a expectativa, seja ela quantificável ou não, seja possível. Porque se você promete reprogramar sei lá o quê, ou mudar absolutamente a tua vida, traga o teu amor em 3 dias, sei lá, se você está prometendo esse tipo de coisas,
depois o resultado não vai ser quantificado. Então, essa etapa é a mais importante. Então, assim, atenção com as promessas, né? Tem ontem, para quem esteve no encontro com a Asma, né? Ela trouxe os diferentes níveis de liderança. Vocês estão reforçando a importância desse acordo inicial com o cliente contratante. E, às vezes, o cliente contratante não está num nível de desenvolvimento avançado para compreender determinadas coisas que até mesmo ele está querendo ou desejando que o seu subordinado, o seu cliente interno tenha. Então, acho que é um papel também do coach, essa educação, né? De compreender e educar o que cabe, o que não cabe. Então, acho que atenção com as promessas e esse acordo inicial de trazer mais clareza do que cabe e do que não cabe. Vamos para a próxima, tá? Tem uma outra pergunta aqui também associada ao processo de cliente. Eu já passei 1 minuto desse bloco que eu deveria, tá? Estão me chamando aqui, ó. Então, me ajudem. É uma pergunta boa também do José Lima. Poderia esclarecer, exemplificar, para quem não conhece o coaching, em que situações as pessoas poderiam se beneficiar com o coaching? Exemplo. Acho que podemos trazer exemplos, aí cada um trazer alguns exemplos pode esclarecer. Então, assim, coaching não é uma oficina de conserto de executivo que não performa, mas a gente tem visto executivos crescendo nas possibilidades e nas habilidades de liderança. Eu tenho na minha prática visto pessoas que vão desenvolvendo uma comunicação mais efetiva, seja lá para pedir o que estão precisando ou para responder à empresa ou a quem está pedindo coisas para eles. Eu tenho visto pessoas que não tinham muito claro para onde seguir, então sabiam de onde vieram, sabiam aonde estavam, mas não sabiam como seguir na carreira. E aí, através do coaching, conseguiram refletir sobre as possibilidades para o futuro. Eu tenho visto também líderes de equipe que aprenderam a encontrar uma união diferente, uma missão diferente nessa união da equipe e então tornar a equipe mais efetiva. E então tem eu acho que é bem amplo o leque de possibilidades do que as pessoas podem encontrar, mas deixo espaço para meus colegas contarem as experiências deles. Eu concordo. Pode falar, Rob. Eu concordo com tudo que a Silvina colocou, também trabalho com liderança, mas como que isso reverbera para as outras dimensões da vida? Então, só vou falar um exemplo de que um cliente há poucos dias falou para mim assim, que a esposa dele falou assim, você está diferente aqui em casa, o que está acontecendo com você? Então, é nesse sentido, porque ele está fazendo um processo de liderança e está impactando, com certeza, na empresa, porque já teve feedback. Mas teve um feedback da esposa, que não sabia que ele estava fazendo coaching, ou sabia, mas percebeu mudança de comportamento em casa. Então, o ser humano é sempre inteiro, não tem profissional, pessoal. Quando você trabalha isso vai reverberar em todos os âmbitos da vida. Muito bom, Robson. Eu me lembro de depoimento. Falei, minha esposa não te conhece, não, mas ela mandou um abraço e mandou te agradecer. Eu achei aquilo máximo. Pessoas estão falando isso. Eu vou para a última pergunta do bloco cliente, e aí eu queria que Flávia e Gilda me ajudassem rapidinho a responder isso aqui. É uma pergunta do Sérgio Vieira. Qual foi o perfil do seu cliente mais desafiador? Gente, me ajudem aí. Papum. Qual foi o perfil do seu cliente mais desafiador? Que a gente tem. Eu posso trazer 2 exemplos, né? Eu acho que um era o profissional que foi fazer coach porque o chefe mandou. Esse é o exemplo do que eu trouxe antes, né? Do eu devido, ou eu esperado. Né? Essa pessoa não tinha nenhuma
expectativa de mudar, ele não trouxe para si o processo de mudança e o processo acabou muito rapidamente, porque todas as sessões eram um silêncio extremamente eloquente de que nada ia acontecer. O segundo caso, que eu acho que aí é um caso bem complicado, que é o cliente narciso. Né? Eu gosto do Caetano Veloso, e Caetano Veloso diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Né? E o Narciso não quer mudar. Na verdade, o Narciso está esperando do coach um apoio. Né? Ele quer que o coach diga quão bom ele é. E o caminho nessas circunstâncias é muito complicado, porque você precisa, de um lado, conquistar a confiança do cliente, e, por outro lado, você precisa ir, né, empurrando ele devagarzinho para uma tomada de consciência de que ele talvez não seja tudo aquilo, apesar de ser muito bom, porque o Narciso, quando é bom, ele chega lá em cima, mas, apesar dele ser muito bom, ele tem alguns, digamos assim, atributos que não são produtivos. E, de forma geral, eu lido com isso não fazendo um 360, porque o 360 faria com que ele demitisse todos os que o avaliaram, mas olhando o impacto, né? Existem algumas avaliações sobre a equipe, como a equipe se sente trabalhando com essa pessoa. E essa tomada de consciência, eventualmente, pode ajudar a mover um pouquinho o Narciso na direção de que é um espelho, mas o espelho tem algumas quebras ali que não são exatamente o que ele gostaria de ver. Flávio, Eu muito obrigada. acho que o Flávio está falando de uma coisa que é assim, será que esse cliente é coachável, né? Tem inclusive uma escala de coachabilidade, né? Porque se ele é narcisista, será que ele de fato é um cliente de coaching, né? Então, assim, é desafiador, né? Mas eu diria, para mim, eu não consigo assim dizer, foi um assim, um assado, mas eu posso te dizer, não sei se foi o Sérgio ou José que perguntou, assim, para mim, o cliente desafiador é aquele que tem uma questão ou um ponto que eu também tenho. Ou quando eu descubro que parte do ponto do cliente também está aqui comigo. Pega em você. Né? Então, isso é desafio. Isso é desafio. Né? E é um desafio que pode ser lindo na medida em que eu vou aprender com ele e ele vai aprender comigo e a gente vai crescer junto nesse determinado ponto. Mas é desafiador. É desafiador. Tem que ter, nessa hora, uma clareza da distância muito grande, né, Gilda? E eu costumo dizer que cada um tem o cliente e o coach que merece, né? Então, de algum modo, ele veio para você também crescer. Porque a gente cresce com cada cliente que a gente também recebe. Gente, eu preciso ir para o próximo bloco. É o risco da transferência que a Gilda colocou. Exato. Isso a gente tem que estar atento. Vamos para o bloco agora, então, coach profissional. A primeira pergunta vai para a Silvina. Quanto um coach iniciante, Silvina, pode cobrar, em média, por uma sessão de coach? E um coach experiente, Silvina? Aí estamos de novo com o quantificável e o não quantificável, né? Então, vamos lá. O coach iniciante significa um coach que acabou de sair ontem do primeiro curso de coaching. Eu recomendaria para esse coach que até conseguir um pouco de experiência, fiz esse coaching pro bono. Então, fiz esse coaching sem cobrar, para tirar dele a pressão de tenho que entregar resultado, porque a pessoa está pagando. Então, no começo da carreira, você acabou de fechar a porta da sala, ou de fechar a sessão da última aula, faz coaching pro bono, um tempinho. E aí você vai se sentir mais à vontade com o processo, mais tranquilo, porque essa questão de se colocar em parceria exige do coach um grande conhecimento de si próprio. E isso você consegue ao longo do tempo também. Então, claro, a Camila está apontando também o peer coaching com colegas, maravilhoso, é uma oportunidade que a gente tem aqui dentro
da International Coaching Federation, e é uma possibilidade de você estar num espaço seguro para você. Então, o coaching iniciante, durante um tempo e até se sentir à vontade, isso é uma medida subjetiva do coach, poderia começar entre amigos, com colegas, com peer coaching ou coaching pro bono. E depois começar, tem uma medida que uma amiga minha sempre disse, que é o seguinte: você tem que cobrar aquilo que não deixe você envergonhado. Então, assim, o que significa? Envergonhado porque é tão pouco que você se sente envergonhado de chegar em casa com esse dinheiro que você cobrou? Ou envergonhado por ser tanta quantidade de dinheiro que você vai se sentir envergonhado na frente do cliente. Então, a medida, novamente, subjetiva, vai ter pessoas que vão cobrar R$2.000 numa boa, vai ter pessoas que vão cobrar R$50 porque é isso que sentem que por enquanto vale o serviço deles, e vai subir ao longo do caminho. A garantia é você vai se sentir mais à vontade, vai perdendo a vergonha ao longo do caminho também, porque o processo de crescimento de um coach tem a ver com a competência e tem a ver com a autoconsciência. Então, na medida em que você crescer nessas duas questões, você vai se sentir mais à vontade para ir subindo. E contrata sempre coaches também. Então, se você está no começo do caminho, contrata um coach mais experiente. Vai ter uma pergunta dessa para a Gilda aí. Vou segurar você um pouquinho, que vai ter uma pergunta já. Para complementar a Silvina... Acho até que eu já vou fazer, viu, Gilda, essa pergunta. Tá. O coach faz coaching? Quem cuida do coach? Tá. Emenda... Deixa eu só primeiro complementar a Silvina, ficar ligado também, porque às vezes rolam umas pesquisas de mercado, viu, gente? Então, assim, a ICF ela tem uma pesquisa, mas é uma pesquisa internacional, com base no dólar, então talvez não esteja tão alinhada, mas ela tem lá, e é uma média da média, né? Então, se eu me recordo, da última vez era 90, 100 dólares, alguma coisa assim. E aqui no Brasil também, volta e meia saem algumas pesquisas, né, do valor médio que vem sendo cobrado, é sempre um parâmetro, que não significa, de novo, como a Silvina falou, né, qual é o valor do seu trabalho, que você vai aos poucos se sentindo confortável para cobrar, né? Mas sim, vamos lá, quem é que cuida do coach? Se o coach faz coach? Pois sim, ele faz, né? Claro que faz, né? A condição, aliás, né, do coach é realizar várias rodadas de coaching na posição de cliente quando está lá no processo de formação. Isso é clássico. Socorro, né, Gilda? E o interessante é que o que a gente observa, às vezes, nos coaches que vêm fazer mentoria, é que muitos deles param por aí, né? Quando o bacana justamente é você ser sujeito desse processo. Quanto mais você experimenta esse processo, você também se desenvolve, né? Então, faz. Ele também tem que fazer coaching, né? Quer dizer, não tem que, mas é recomendável fazer, né? E quem é que cuida do coach? Bom, eu acho assim que se o coach se cuida, né, ele desenvolve uma rede de apoio, né? Isso inclui os colegas de profissão para trocar essas figurinhas. Quanto é que você está cobrando? Como é que você faz quando o cliente tem determinado, né, comportamento, determinada dificuldade, enfim. Ele também contrata mentores, né, porque ele está num processo para se cuidar e cuidar da sua prática, então ele olha, de vez em quando, ele compartilha com o mentor uma dúvida, né? Ele também pode buscar a supervisão, né? A supervisão é um espaço em que se cuida do coach, né? De quem é esse coach, né? Outra coisa também que tem a ver, né? Assim, quem cuida do coaching, né? A gente tem assim, os facilitadores de mindfulness, por exemplo, né? Os psicólogos, por exemplo, né? Coach também tem aí um espaço, né, para buscar terapia, buscar práticas de atenção plena, tudo que possa promover o equilíbrio físico, mental e espiritual tem a ver com quem cuida do coach, né, gente? Um espaço também que a gente tem aqui na ICF, né, que
Cara, exatamente isso. Acho que isso nos une nesse propósito lindo que a gente está aqui, que somos membros fundadores. A gente se cuida, né? Porque a gente participa de uma comunidade, isso faz toda a diferença. Isso não tem preço, de verdade. Gente, eu tenho que devolver a palavra para a Márcia, para a Ana, em mais 10 minutos. E eu tenho algumas boas perguntas ainda. Flávio, como se tornar um coach profissional? É possível viver profissionalmente como coach, Flávio? Bom, como se tornar um coach profissional, eu acho que tem as duas dimensões. Eu me sentir um coach profissional e o mercado me reconhecer como um coach profissional. Eu acho que a gente falou, a Silvina iniciou esse processo e a Gilda complementou, a gente começa do começo, ou seja, a gente começa como um aprendiz recém-saído da escola, e eu sugiro fortemente que seja uma escola daquelas acreditadas pela ICF, ou seja, elas já trazem dentro do próprio processo de formação os atributos que um coach deve perseguir em toda a sua carreira, como, por exemplo, o Robson trouxe como um dos mais importantes, a ética, né? Então, eu acho que a gente se torna um coach profissional através de uma boa formação e de uma aquisição de experiências, voltando ao que a Gilda trouxe, comentadas e discutidas e compartilhadas com colegas que vão nos ajudando a crescer. Agora, se é possível viver do coaching, aí eu diria que, de novo, a resposta tem duas dimensões. A primeira é quanto eu preciso para viver. Ou seja, algumas pessoas podem viver bem com R$5.000 por mês, outras pessoas querem substancialmente mais do que isso. Mas o mercado sempre vai precificar você. O mercado sempre vai atribuir a você, em função da sua imagem, da sua rede de contatos, da sua experiência, qual é o seu valor. Eu diria que com as taxas usualmente cobradas, é possível viver de coaching, mas isso não é alguma coisa que você vai alcançar em 2, 3, 4 anos de vida, não. Então, o coaching provavelmente começa como uma atividade auxiliar ou paralela àquela que é o seu ganha-pão. Ou então o seu ganha-pão é o papai, ou o titio que deixou uma bela herança para você. Mas se isso não acontece assim, então é bom que você tenha uma atividade paralela que lhe sustente durante esses anos de formação. Muito bom. Robson, que diferença faz na sua carreira de coach estar associado a uma instituição como a ICF? Aqui. Bom exemplo é esse que a gente está vivendo aqui, Cris. Eu poderia expandir aqui a reflexão dizendo que nós, seres humanos, somos seres gregários, somos seres de relação. E trazer isso para nosso trabalho é fundamental. Durante 18 anos, eu participei da BRH, fui vice-presidente executivo do conselho, fui diretor, e isso contribuiu imensamente para mim, para aprendizado, para troca, para o conhecimento, e eu participei desde as primeiras reuniões que a gente começou a pensar em trazer o chapter da ICF para o Rio de Janeiro, e a contribuição de participar de uma vida associativa, eu acho que é tudo. Eu não seria a pessoa que sou, e pessoa e profissional, então é importante dizer isso, se não fosse participar de uma vida associativa. Então, isso me faz melhor como gente e me faz melhor como profissional. E tratando especificamente da International Coach Federation,
Eu acho que o ganho eu não sei mensurar, com certeza eu não sei, porque as trocas como essa que a gente está tendo nesse painel aqui e as inúmeras outras que a gente teve desde a fundação do capítulo, conhecendo pessoas, trocando experiências, o enriquecimento é mútuo, é muito grande, porque a gente está aqui o tempo todo aprendendo e cria relacionamento, fortalece nossas competências, temos insights, somos mentorados, supervisionados, somos aprendizes. Então, o ganho é muito grande. É uma honra e uma alegria muito grande a participar de uma associação. Isso vale para a vida. É mesmo. Gente, nós temos 4 minutos e eu tenho 3 perguntas. E juntos nós vamos dar conta das 3 perguntas e dos 4 minutos. Uma pergunta da Camila. O coach pode garantir resultados? O coach pode garantir resultados? Eu posso responder isso porque é uma pergunta que eu recebi muitas vezes. O coaching pode garantir resultados? Eu falo, eu posso. Eu garanto que vai ter resultado. Eu não posso garantir qual, mas eu posso garantir. Legal, muito bom. Uma outra pergunta aqui do Luiz Macedo. E essa semana nós vimos o coaching presente no MBA da Fundação Dom Cabral, tomando as universidades como um celeiro de pensamentos. Que ações podemos fazer para levar o coaching ao mundo acadêmico de uma forma mais abrangente? Alguns insights sobre isso? O Robson, que está muito no meio acadêmico também, acho que pode pegar essa aí. Sim, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, em vários cursos de MBA, tenho disciplinas específicas de coaching, de liderança e coaching, então é um espaço de esclarecimento formidável para as pessoas, porque chegam com informações equivocadas, com desconhecimento, e nesse espaço a gente tem muitos profissionais que estão exercendo função já de gestão, de liderança, tantos outros, então a gente precisa trazer mais isso para o meio universitário, onde estão sendo formados os futuros gestores e gestoras das organizações. Então é muito importante. Muito bom, Robson, obrigada. Eu queria, se você só me permite, eu tive experiências, eu trabalhei como professor associado no MBA da Universidade de São Paulo, da FIA. A minha experiência é que a gente deixa passar uma oportunidade importante por não fazer do próprio curso um processo de coaching em grupos. Porque ali as pessoas estão trabalhando grupos com foco em entregar algum resultado, ou seja, as aulas sobre coaching e mentoring e os próprios exercícios pontuais eu acho que nunca seriam tão eficazes quanto começar o coaching no início da turma e seguir a turma com uma espécie de coaching, com coaching em grupo, onde as pessoas iam na prática lidar com o seu processo de aprendizado comportamental. Isso não aconteceu. Eu acho que transformar a aula num processo de coaching. A metodologia grupo, pedagógica uma experiência, né? Exatamente, uma experiência. Procuro fazer isso e o resultado é sempre incrível. Não é transmissão de informação, então. Porque isso pega livro, estuda, mas viver a experiência, isso é transformador. Muito bom, Flávio. Gente, são 9h55, tem uma última pergunta do Luiz Macedo, está aqui indicando para eu responder, que é sobre neurociência. Gente, imagina, neurociência em menos de 1 minuto para falar, mas a pergunta é, muito se tem falado sobre neurociência e o que ela pode contribuir para dar um caráter mais científico aos processos de mudança do coaching. De que forma estamos recebendo essa contribuição pela neurociência? Sinto muitíssimo curto espaço de tempo, mas a neurociência me ajuda muito a compreender a dinâmica de funcionamento do cérebro do meu cliente. Isso me ajuda muito a perceber o enfoque que ele traz, a forma como ele chega na sessão,
Quando a gente compreende as diferentes regiões do cérebro, a gente consegue dar conta se ele é um coach que ele vem mais dramático, se ele vem com um enfoque mais automatizado, se ele está no momento que proporciona para ele gerar insights, porque ele está inteiro ali na sessão. Então, compreender a ciência do cérebro ajuda você a agilizar também o processo, porque você reconhece esse fluxo nele, e isso é muito poderoso. Flávio com tempo encerrado e Gilda com tempo encerrado. Não, o Luiz é um grande amigo meu, eu já trabalhei com ele. Eu vou mandar para você, Luiz, e para quem quiser um artigo, talvez todos conheçam o Adam Grant, que foi um dos grandes criadores e professores de coaching originário da Austrália, né? Ele tem um artigo maravilhoso que se chama Neuroscience ou Neurononsense. Ou seja, ele diz que tem muita baboseira sendo escrita sobre coaching para o cérebro, né? E ele desmistifica isso tudo. Eu não quero entrar no detalhe do que ele escreve nesse artigo, mas eu vou compartilhar esse artigo com quem tiver interesse. A minha contribuição é rapidinha. É assim, muitas vezes humaniza. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento básico sobre neurociência, sobre os processos que acontecem no nosso cérebro com o cliente, ele fica aliviado, porque ele é humano. Opa, não é só ele, né? Você sintoniza o canal rápido. Então, facilita muito, muito, mas, de fato, a gente precisa ter um conhecimento básico, né, para fazer isso. Legal. Gente, gratidão enorme por estar aqui com vocês nesse painel maravilhoso. Poderíamos ficar aqui mais tempo. Márcia, Ana, agora é com vocês. Pois é, e a gente vai dar a continuidade no Mentimeter, né? Eu já estou colocando no chat, é super importante, a gente está o tempo inteiro nos aprimorando e é aquele checkpoint que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente está indo até o momento. Então, o link já está aí e eu vou estar compartilhando agora a tela para que a gente possa ver os resultados. Momento, compartilhamento de tela. Todos estão vendo? Sim. Me sinalizem aí. Então, é o momento de vocês entrarem ou pelo link direto ou pela segunda opção. Eu já vi que tem gente já colocando, mas ainda não está aparecendo aqui. Deve ter alguma demora aí um pouquinho. Opa! Deixa eu compartilhar de novo para ver o que pode estar acontecendo, tá? Você tem que dar um refresh, eu acho, na tela. Eu dei, pois é, eu dei. Eu vou dar de novo refresh, mas vamos votando aí. Vamos votando. Vamos ver se aparece aqui agora, senão... Vocês estão vendo? Não, você não está compartilhando a tela. Estou vendo você. Pois é, mas eu estou compartilhando, já dei o refresh e não foi. Foi. Foi? Mas não está aparecendo o resultado, né? Não. Não. Está na página de abertura, Ana. Mas parece que você está no Mentimeter, sim, já. A gente está vendo a página do Mentimeter. Pois é, mas os resultados não estão acontecendo, né? Uma pena isso. Tem uma flechinha lá no embaixo para você passar. E tá aparecendo que 15, tá vendo? Tá aparecendo lá embaixo, né? Que tem gente. Pois é, exatamente. Não sei o que tá. Vou de novo aqui, tá? Rapidinho. Dá uma atualizada, Ana, naquela página de atualizar, vê se aparece. Já dei atualizada. Já dei diversas atualizadas. Não sei. Posta para a gente nas redes sociais e a gente vai lá ver o que aconteceu. Exatamente. E a gente comenta e compartilha. Essa maravilha. Então tá ótimo, gente. Então agora eu vou passar, depois eu compartilho aqui com todo mundo
os resultados, e agora eu vou fazer o fechamento aqui antes da Márcia encerrar o evento, tá? Então, antes de eu passar a palavra para a Márcia, para o encerramento, eu preciso passar algumas informações, e todas elas, depois eu vou colocar os links no chat, tá? Feedback, é importante a opinião de vocês com relação ao nosso evento, então vai estar no chat um link para vocês preencherem um form muito rapidinho, tá? E já agradecemos a disponibilidade. A gravação, reforçando para quem entrou um pouquinho depois da introdução, a gente vai estar subindo no canal do YouTube da ICF Brasil. Para os interessados em conhecer os pré-requisitos e os benefícios de se tornar um associado, solicito enviar um e-mail para associados.icfrj@icfbrasil.org e a gente agenda uma conversa. Estamos ainda nos eventos da International Coaching Week, tá? Então, para quem não sabe, é uma celebração global anual da profissão de coaching. Então, o Brasil organizou 17 palestras gratuitas, nacionais e internacionais. Então, para quem não participou ou ainda deseja ver a programação, eu vou estar colocando o link de inscrição também no chat, porque vai até dia 23. Bloqueiem também a agenda de vocês para o dia 24/6. A ICF Brasil Rio de Janeiro vai organizar um evento imperdível também, às 18 horas do dia 24. Então, para vocês poderem estar antenados com os próximos eventos, tanto da Brasil, Global, ou da sua unidade, passam a seguir o LinkedIn, o Instagram e o Facebook. Acompanhem por lá todos os nossos eventos e todas as nossas informações. Obrigado e tenham um bom dia. Com a palavra, Márcia, e eu vou estar colocando no chat todos os links, tá bom? Olha, eu tive aqui um teste de resistência durante o nosso evento, porque ao mesmo tempo que eu tinha várias coisas para comentar, eu falei, não, eu preciso deixar para comentar no final. Que orgulho participar de um evento como esse, que orgulho compartilhar essas questões tão importantes que a gente trouxe aqui, questões que são recorrentes para a nossa atividade profissional, mas que nunca é demais ouvir colegas experientes compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência. Cris, muitíssimo obrigada pela sua mediação, foi incrível. Silvina, Flávio, Robson e Gilda, que orgulho fazer parte de uma associação da qual vocês também fazem parte. Eu amei, muito obrigada. Que desafio fazer coisas cada vez mais contributivas para a indústria do coaching no país. É essa a nossa diferença. Nós queremos integrar para fortalecer e crescer. Essa é a nossa proposta. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por hoje, e que venha o restante da ICW, estamos prontos. Obrigada, Camila. Valeu, Márcia, obrigado a todos, ótimo dia, gente. Obrigado a todos. Obrigada. Gente, obrigada, parabéns. Obrigada, bom dia. Muito obrigada. Valeu, gente. Muito Valeu. obrigada. Muito bom. Evento maravilhoso. Obrigado pelo convite de estar aqui. Tchau. Obrigada a você, Robson. Foi incrível, viu? Ô, Cris, Muito você bom. como mediadora já Cris. tem uma profissão nova, hein? Não,